Bom dia, terceiro ano. Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E como havia prometido, hoje nós vamos revisar fatores bióticos. Vamos lá? Olha que eu botei aí para vocês, tá? Fatores bióticos. Vem de biótico, que é bio, vida. São fatores ocasionados pela presença de seres vivos ou suas relações. Em ecologia, chamam-se fatores bióticos todos os elementos causados pelos organismos em um ecossistema, que condicionam as populações que o formam. A biosfera, região da Terra onde há seres vivos, é composta por milhões de espécies de seres vivos que se relacionam entre si. Os seres vivos de uma comunidade biológica, ou seja, os fatores bióticos, podem ser considerados em dois grupos: os organismos autotróficos, as plantas, e os organismos heterotróficos, os animais. Os ecossistemas são compostos pelas condições físico-químicas do meio ambiente e pelos organismos vivos que vivem em uma mesma região. Essa parcela, formada pelos seres vivos e suas interações, é descrita como fator biótico que compõe o ecossistema. Os fatores bióticos incluem plantas, animais, bactérias, fungos e microorganismos que interagem através das mais variadas relações ecológicas. Um ecossistema, tá, possui três tipos de componentes bióticos: os produtores, os organismos produtores, como eu falei, que são as plantas, que sintetizam seu próprio alimento e são a base da cadeia alimentar. Os consumidores, que precisam se alimentar de matéria orgânica de outros organismos para sobreviver, seja um produtor ou de um outro consumidor. Os decompositores, responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica dos tecidos mortos de produtores e consumidores. Por exemplo, a existência de uma espécie em número suficiente para assegurar a alimentação de outra condiciona a existência e a saúde dessa última. Muitos dos fatores bióticos podem traduzir-se nas relações ecológicas que se podem observar no ecossistema, tais como a predação, o parasitismo ou a competição. Os fatores bióticos e abióticos representam as relações existentes que permitem o equilíbrio do ecossistema. Um ecossistema pode ser tanto uma floresta como um pequeno aquário. Os elementos físicos e químicos do ambiente, os fatores abióticos, é que determinam em uma larga escala a estrutura e o funcionamento das comunidades vivas, fatores bióticos. Aqui uma representação gráfica sobre isso. Aqui o Sol manda luminosidade e energia, os produtores fazem a fotossíntese, que são os componentes bióticos, que são as plantas, os animais, né, que são os seres consumidores, e aqui os decompositores, fungos e bactérias, tá? Fatores bióticos são resultado da interação, não esqueçam, resultado da interação entre os seres vivos em uma determinada região. Juntos, eles formam a biota, ou seja, a comunidade biológica que influencia o ecossistema, do qual fazem parte. Por exemplo, em um manguezal, todas as espécies animais e vegetais compõem a biota daquele ambiente, como os caranguejos, guarais, alontras, o mangue preto e o mangue vermelho. A influência que os fatores bióticos exercem no ecossistema são baseados principalmente a partir de relações ecológicas e cadeias alimentares. Além dos componentes primordiais listados acima, ações antropogênicas e patogênios também são fatores bióticos, que influem nos ecossistemas, uma vez que eles causam grandes alterações no meio por atividades originadas por organismos vivos. O desmatamento, por exemplo, reduz o alimento
e o habitat para todos os organismos que o compõem. Um ecossistema sendo um fator biótico com alto impacto no equilíbrio ecológico. Do mesmo modo, o surto de algumas doenças que afetam uma população inteira pode desequilibrar as relações tróficas, causando um colapso no ecossistema, como é o caso aí que nós estamos vivendo agora, o caso da pandemia. As relações intra e interespecíficas, que nós vamos ver mais lá para frente, também são consideradas fatores bióticos, que atuam no funcionamento de um ecossistema, uma vez que é através dessas relações que o equilíbrio ecológico é mantido. Os fatores bióticos de um ecossistema também são importantes para definir os limites de distribuição de uma espécie ou de uma população. Aliado aos fatores ambientais, as relações com outros organismos vivos formam o nicho real de uma espécie. Em alguns casos, o desaparecimento de um competidor, por exemplo, pode favorecer a proliferação de organismos que antes tinham sua densidade populacional controlada. Isso pode causar um estresse e uma cascata de efeitos negativos no ecossistema, como a proliferação de pragas. Em alguns casos, o desaparecimento de um competidor, isso daí eu já repeti, pode favorecer a proliferação de organismos que antes tinham sua densidade populacional controlada. Isso pode causar um estresse e uma cascata de efeitos negativos no ecossistema, como a proliferação de pragas. Os fatores bióticos dizem respeito a todos os elementos associados à interação dos organismos vivos presentes em um ecossistema, como os animais e vegetais. Os fatores bióticos e abióticos estão permanentemente ligados sistemicamente e sua interação forma os diferentes ecossistemas. Aqui, ó, fatores bióticos. Todos esses aí são fatores bióticos. Por quê? Porque todos esses aí são animais. As avaliações da qualidade de água e solo levam em conta os fatores bióticos presentes nesse sistema. Aqui um costão, a água bate, todos os organismos que estão ali presentes, tá, vão ficar sofrendo sobre essa influência dessa água ali. Os fatores bióticos e abióticos estão em permanente ligação sistêmica, por isso, tanto os elementos físicos quanto os químicos determinam a estrutura e o funcionamento das comunidades vivas, afetando as relações ecológicas de um ambiente. Bom, mais fatores abióticos aqui com outras coisas diferentes. Aqui eu já botei plantas e animais, tá? Que seriam um ecossistema aqui, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Os exercícios eu vou passar, eu já deixei lá no Classroom para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Beijos!